O capítulo começa com Jiufan se deliciando com a destruição dos vilões. Ele não é exatamente um herói de aura bondosa, mas pelo menos nesse momento ele faz justiça. O herói então entoa um feitiço que chama todos os fantasmas para retornarem a ele após matar todos os seus inimigos. Luodia se assusta com a energia emanada pela matriz, percebendo que a formação está ficando fora de controle. Jiufan, com um tom vilanesco, gargalha estrondosamente, dizendo que consegue sentir seus poderes retornando. Ele avança diretamente da 5ª camada para a 7ª, da 7ª para a 8ª, e assim sucessivamente até romper para a fundação de camada. Seu poder é simplesmente absurdo. Não é comum romper camadas de cultivo de maneira tão abrupta. Qualquer pessoa normal que passasse por algo semelhante morreria imediatamente. Após condensar todo o poder, ele pensa que esse avanço de QI comparado ao anterior foi muito melhor. A energia localizada nos pontos de acupuntura do protagonista está 3 vezes maior que o nível normal de força reunida nessa etapa de cultivo. Em resumo, o bicho tá mais bichão que antes. Retomando a compostura, Jiufan diz que seu objetivo agora é praticar alguma arte marcial, mas é interrompido por Luodia, Lao Pan e o jovem mestre. Ele se vira e Luodia já vai logo questionando onde ele estava e por que de repente a formação saiu do controle. O jovem mestre complementa os questionamentos da garota, percebendo que misteriosamente a névoa também desapareceu. Jiufan explica que provavelmente isso ocorreu porque Linxin é um lugar muito pequeno, o que fez com que a matriz se tornasse defeituosa e instável. Por isso, saiu de controle. Respondendo ao questionamento de Luodia, ele diz que só tinha ido conferir se Sun Guanjia e seus capangas estavam realmente mortos, e que felizmente nenhum deles escapou. Lao Pan, com um semblante sombrio, se aproxima de Jiufan, o encarando com um olhar de repreensão. Mas Jiufan não deixa barato e o encara de volta. Porém, indo contra as expectativas de todos, inclusive as minhas, que achei que o pau iria quebrar, Lao Pan se desculpa por tê-lo amaldiçoado mais cedo. Ele explica que fez isso por não saber do plano do herói e diz que se Jiufan quiser surrá-lo ou repreendê-lo, ele não irá reagir. Lao Pan já é meu segundo personagem favorito nessa obra, só fica atrás de Luodia. Jiufan pensa que Lao Pan é realmente um servo leal e que se Zhao Zhen tivesse esse tipo de lealdade, talvez tudo fosse diferente e ele não acabaria nessa situação. Jiufan então apoia Lao Pan para se levantar, dizendo que ele é apenas um servo e Lao Pan o chefe da guarda da família Luo e que ele não ousaria puni-lo. Além do mais, dessa vez eles obtiveram a vitória também pelos feitos de Luodia. Lao Pan fica super animado ao saber que Luodia também foi responsável por tal feito, e a garota ri sem graça e confirma. Lao Pan se alegra ainda mais pela família Lu, e por eles agora poderem contar com as habilidades do herói, afirmando que com esse triunfo, a ascensão da família Lu está muito próxima. Jiufan, então, questiona Luodia sobre o que ela planeja fazer agora que todos os inimigos foram derrotados. Lao Pan responde dizendo que, inicialmente, eles planejavam proteger Luodia no caminho para a cidade da família Feng Kai, pois Luodia vai se casar com o filho do chefe da família. Bom, a família Feng Kai era a maior família na cidade Feng. Jiufan pensa que, se puder entregar Luodia à família Feng Kai para se casar, talvez a magia do coração seja anulada. Ele então concorda em ir para a cidade Feng e partem juntos. A cena corta para um salão com um trono ao centro cercado por tochas, onde um homem está sentado e outro está prostrado à sua frente. O homem no trono pergunta se Sun Guanjia conseguiu. O homem prostrado à sua frente reporta que Sun Guanjia aparentemente falhou em sua missão, e agora a família Lu conseguiu chegar à cidade de Feng. O homem, chamado Shao Zai, sorri discretamente e manda que ele continue os monitorando. Shao Zai então se levanta e caminha até um cômodo próximo,
onde vemos um homem velho deitado que Shaozai chama de mestre. Ele diz para o velho que ele pode ficar tranquilo, que o velho amigo do velho já está o esperando no além, e continua dizendo que até ele conseguir obter a palma do dragão de volta, vai enviar o velho e os irmãos dele para o inferno, fazendo aquele riso de vilão que vai comer capim pela raiz em breve. Um tempo passa e vemos a família Luo chegando na Cidade do Vento, localizada na cidade de Feng. Luo Jia, empolgada, chama seu irmão para dar uma olhada na Cidade do Vento, enquanto Lao Pan pergunta a Zhuo Fan o que ele achou da cidade, já que ele nunca havia estado na cidade Feng. Zhuo Fan com um semblante desdenhoso. Zhuo Fan pensa que aquilo não é nada diferente de uma pequena vila e pergunta se eles já vão imediatamente para a família Kai. Luo Jia responde que não podem ir diretamente para a família Kai. Ela diz que vai primeiro junto com seu irmão e voltará para buscar Lao Pan e Zhuo Fan mais tarde. Lao Pan diz que precisam deixar os dois irem sozinhos, enquanto Zhuo Fan acha isso um pouco problemático. Lao Pan explica que se forem diretamente, a família Kai vai criticá-los por serem descorteses. Ele sugere que vão primeiro para a pousada e descansem um pouco. Zhuo Fan, relutante, concorda, mas diz que vai explorar a cidade primeiro. Aproveitando a oportunidade, o Tampinha resolve tirar uma onda com a cara de Zhuo Fan, chamando-o de servo de merda e dizendo que ele está naquela cidade por causa de Luo Jia. Ele diz que quando seu cunhado chegar, Zhuo Fan será obrigado a respeitá-lo ou será educado à força. Zhuo Fan então se vira e, enfiando o pé na bunda do jovem mestre, diz que vai mesmo esperar ele chamar o cunhado para se livrar daquele moleque. Luo Jia, mais uma vez, grita com Zhuo Fan, perguntando por que ele está agindo como uma criança. Zhuo Fan responde que foi o jovem mestre quem começou e pede para que ela se acalme, dizendo que, se ela o achar desagradável, pode se livrar dele. Lao Pan questiona por que Zhuo Fan fez aquilo, já que o jovem mestre ainda é seu mestre. Zhuo Fan apenas manda ele calar a boca e continua andando. Algo chama a atenção de Zhuo Fan. Uma pequena comoção acontece ali perto, onde alguém aponta que as jades que estão sendo comercializadas são falsas. O vendedor, na tentativa de se defender, grita que aquela pessoa não sabe o que diz, que aquela jade é a mais pura e que é necessário muito esforço para obtê-la. Ele aponta e diz que a senhorita não deve conhecer muito de jade. A mulher responde que não sabe muito sobre jade, mas que já viu uma jade real e sabe que a do vendedor é falsa. O homem, debochando, diz que ela só viu uma jade uma vez e se atreve a falar que seu jade é falso, tentando desacreditá-la diante dos olhares curiosos ao redor. A mulher responde que sim, possui essa habilidade. O homem pede para que ela se apresse e saia dali, mandando que não atrapalhe mais seus negócios. De repente, uma terceira voz é ouvida dizendo que o jade do homem é realmente falso, surpreendendo os dois que discutiam. É Zhuo Fan, que se aproxima dos dois já dizendo que possui um jeito de provar que o jade é falso. O vendedor fica furioso, gritando de onde saiu aquele pirralho e questionando por que Zhuo Fan disse que seu jade é falso. Ele pergunta como Zhuo Fan pode provar isso, afirmando que ele está apenas falando besteira, que nenhum de seus jades é falso. Zhuo Fan responde que, se ele acredita que seus jades são verdadeiros, não há nada de errado em testá-los. Zhuo Fan traz uma bacia com um líquido e explica que todos podem encontrar aquele líquido na região, que possui enxofre e sedimentos. Ele diz que irá mergulhar o jade do vendedor no líquido, e então saberão se é verdadeiro ou falso. O homem confirma e mergulha o jade no líquido. Quase que instantaneamente, o jade do vendedor começa a perder sua pigmentação esverdeada e fica vermelho. O vendedor pergunta como aquilo é possível, e todos observam em choque, enquanto o líquido na bacia fica totalmente vermelho. Zhuo Fan pede para que os presentes não fiquem surpresos, que aquele pedaço de jade era originalmente uma cópia,
então começou a se desmanchar assim que foi mergulhado no líquido. Zuofan volta sua atenção para o vendedor e diz que agora ele precisa se desculpar com a senhorita, já que ficou claro que ela não estava errada. O vendedor se irrita, enquanto a senhorita diz que aquele jade falso vale apenas 3 pedras espirituais. Uma das pessoas presentes acerta uma pedra na nuca do vendedor. Ele se vira irritado, questionando quem se atreveu a jogar uma pedra nele. Uma multidão de pessoas enfurecidas avança para cima do homem, cobrando suas pedras espirituais e chamando-o de canalha. Cercado pela multidão que o agride, o homem grita em tom de ameaça para Zuofan, dizendo que irá se vingar dele, chamando-o de pirralho de merda. Enquanto o herói observa o acontecimento, a senhorita se aproxima dele e elogia suas habilidades, dizendo que sabia que o jade era falso, mas não tinha uma maneira de provar sua especulação. Zuofan se vira para ela e afirma que só foi capaz de revelar a trama porque tem experiência com essas coisas. Aqui eu fiquei na dúvida se ele está falando de joias ou de pilantragem, mas vamos seguir com a história. Zuofan então questiona a moça se ela tinha interesse em comprar o jade, mesmo ele custando 3 pedras espirituais. Ela responde que não, que só queria avisar as pessoas sobre o real valor daquela jade, e então se vira e parte. Enquanto observam a moça partindo, Lao Pan diz para Zuofan que aquela mulher lhe parece muito estranha. Zuofan pensa que os olhos dela pareciam bastante venenosos, mas felizmente ele tem experiência suficiente. O protagonista então se vira para Lao Pan e pede que ele retorne à pousada e também lhe empreste as 10 pedras espirituais que possui, dizendo que precisa fazer algo ali. Deprimido, Lao Pan obedece e entrega seu suado dinheirinho. Zuofan caminha pelas ruas da cidade, sem sabermos ao certo para onde se dirige, até que avista alguém escondido atrás de uma árvore. Trata-se do homem de minutos atrás, que o chama. Zuofan se aproxima dele, dizendo que finalmente o encontrou, chamando-o de chefe. O homem diz que ele ainda ousa procurá-lo e questiona se não tem medo. Zuofan responde que estava procurando para fazer negócio, dizendo que quer comprar o jade que o homem estava vendendo mais cedo por 10 pedras espirituais. O vendedor fica surpreso e pergunta: se Zuofan sabe que o jade é falso, por que quer pagar 10 pedras espirituais por ele? O homem diz que a senhorita havia dito que aquele jade vale apenas 3 pedras espirituais. Zuofan responde que, mesmo sendo falso, ainda tem alguma utilidade. O herói se gaba dizendo que, em suas mãos, talvez aquele jade possa valer um preço mais alto. O homem, então, diz que agora entende por que ele quer comprar e que realmente parece uma boa proposta. No entanto, ele pergunta se Zuofan sabe o quanto aquela pedra custou e o quanto sofreu por causa do herói, dizendo que foi amaldiçoado e espancado. Ele pergunta se Zuofan acha mesmo que ele vai deixá-lo ir embora numa boa, dizendo que 10 pedras espirituais é um valor muito baixo em comparação a tudo isso. Aí foi que o caldo entornou de vez. O brabo começa a caminhar em direção ao homem e vemos o que aparece da sola do pé do protagonista: os fantasmas do capiroto. O vendedor manda logo seus capangas avançarem para matar Zuofan, mas em segundos, os homens param e soltam suas armas. O protagonista se aproxima do vendedor, estendendo a mão, enquanto o homem possuído solta o jade na mão de Zuofan. O brabo só diz que o homem não tem a capacidade para matá-lo. Zuofan então caminha, retornando seus fantasmas, e diz que o homem apenas cavou a própria cova. A cena então nos leva para a pousada, em uma conversa entre Lao Pan e Zuofan, onde Zuofan pede para que o guarda vigie a porta e não deixe ninguém entrar. Lao Pan confirma sem problemas. Zuofan fecha as portas e caminha em direção à mesa onde a pedra está. Ao aproximar as mãos da pedra, ela começa a emitir um ki de cor púrpura e a se quebrar. O protagonista diz que realmente não viu errado. Aquele é o sangue das fadas, enquanto pega o jade, antes púrpura e agora vermelho, em suas mãos.
Esta é uma pedra muito rara, que acumulou milhares de tipos de sangue puro. Absorveu também reiki e quinta essência do Sol e da Lua por milhares de anos, e assim foi formada. O solstício Yin e Yang é um objeto raro e muito precioso para o cultivador mágico. Segundo o livro dos 9 segredos, o sangue das fadas pode criar um Baby Blood. Quando o Baby Blood nasce, ele pode matar pessoas com doenças malignas. O Baby Blood também pode cultivar o sangue sagrado com os praticantes. Mesmo o poder dos imperadores não ousa subestimá-lo. Zhuo Fan diz que, se em sua vida anterior ele tivesse conseguido algo como o Baby Blood, teria dominado completamente a Terra Santa. Ele pinga algumas gotas de seu sangue na pedra e pensa que nem imaginava que teria tanta sorte, e que os 9 demônios fantasmas nem se comparam àquilo. A pedra começa a emitir uma energia poderosa, e algum tempo depois encontramos o herói completamente exausto, envolvido por raios vermelhos emitidos pela pedra. Ele pensa que, se alguém tem a intenção de praticar o Baby Blood, deve derramar sangue fresco nele, até que seu espírito seja o mesmo que o sangue de fada, para sentir seu coração. Nessa brincadeira, o herói já perdeu muito sangue e começa já a ficar tonto. Ele pensa que só tem uma oportunidade para criar o Baby Blood, que se desistir não haverá outra chance. Depois que o processo é iniciado, a única escolha é ir até o final. Zhuo Fan já está no seu limite, chegando a cuspir sangue. Ele pensa que isso não é bom e teme que isso coloque sua vida em risco. E pensa se deveria desistir. Afinal, se ele desaparecer, que utilidade o sangue de fada teria para ele? Perdendo a consciência, ele então começa a ter vários flashbacks do momento em que foi traído e se lembra de sua vingança contra as pessoas que o mataram. Ele pensa que todos aqueles malditos o queriam morto, mas ele não está morto. Ele diz para si mesmo que é o imperador mágico Zhuo Yifan e começa a emitir uma energia determinada, afirmando em sua mente que tudo o que perdeu ele irá recuperar. De repente, a pedra começa a emitir um tipo de qi de sangue, e Zhuo Fan diz, com um tom de satisfação, finalmente! Ele faz um sinal com a mão e evoca, Demônio Celestial do Rua. A pedra se quebra, e a energia que emana dela entra no corpo de Zhuo Fan. Vemos que ele conseguiu. Uma figura envolta em sombras surge, com uma aparência infantil e olhos vermelhos. Ele diz que agora, com o Baby Blood, pode decidir os tipos de artes marciais que pode cultivar. A cena corta para dias depois, e vemos o amanhecer na pousada. Zhuo Fan sai do seu quarto e encontra Lao Pan guardando a porta e dormindo. Lao Pan pergunta se Zhuo Fan concluiu o que queria fazer, e diz que a família Cai mandou que eles fossem até eles. Zhuo Fan pergunta se ele esteve vigiando a porta por 10 dias, e Lao Pan diz que sim, pois não queria que ninguém o perturbasse. Zhuo Fan agradece e diz que ele realmente trabalhou duro. Lao Pan pergunta se há algum problema e diz que precisam se apressar, pois não podem deixar Luo Jia e o jovem mestre esperando. Zhuo Fan pergunta por que ele não perguntou o que ele fez lá dentro por 10 dias. Lao Pan responde que aquilo é assunto dele e que Zhuo Fan definitivamente dirá quando estiver pronto. Zhuo Fan fica satisfeito com a resposta e pensa que nunca havia experimentado tamanha confiança em sua vida antes como imperador demoníaco. Chegando em frente à casa da família Cai, Lao Pan fica estupefato com o quanto aquela casa é magnífica, dizendo que eles merecem mesmo ser a primeira família da cidade Fang. Quando se aproximam para entrar, são impedidos pelos guardas que os questionam com rispidez quem são eles e como ousam entrar na residência da família Cai. Lao Pan se apresenta dizendo ser o guarda da família Luo e apresenta Zhuo Fan como o subordinado da família Luo, dizendo que sua senhoria é a convidada da família Cai. Zhuo Fan, observando, pensa: quando foi que me tornei um subordinado da família Luo?
Lao Pan se aproxima de Zhuo Fan e diz que, aparentemente, há 8 dias, Cai Jialai disse que Zhuo Fan era um empregado doméstico da família Luo e que parece que Luo Jia o apresentou para ele, parabenizando o herói. Zhuo Fan continua pensando: como pode um imperador demoníaco ser subordinado de uma pequena família? Porém, ele percebe algo curioso. Os guardas da família Cai parecem hostis. Os guardas começam a chamá-los de vigaristas, dizendo que eles já são os terceiros que aparecem ali dizendo a mesma coisa, enfatizando que os vigaristas anteriores seriam Luo Jia e seu irmão, e então permitem a entrada deles na propriedade. Lao Pan fica revoltado ao ver as ofensas lançadas à sua senhora e grita perguntando o que eles estão insinuando. Mas imediatamente, Zhuo Fan o agarra pelo braço e o puxa para sair dali depressa. Enquanto arrasta Lao Pan, o homem pergunta por que foi arrastado pelo herói. Zhuo Fan pensa que as atitudes do seu mestre refletem nas atitudes de seus subordinados, e aqueles guardas os trataram mal, então é possível que eles tratem Luo Jia e seu irmão da mesma forma. Ele pensa que talvez esta família Cai Fu não seja mais um lugar confiável. Ao chegar no local de hospedagem de Luo Jia e seu irmão, se deparam com uma casa precária. Lao Pan fica revoltado, perguntando como a família Cai ousa tratar a família Luo de maneira tão cruel, dizendo que eles não garantem nem o mínimo de hospitalidade. Zhuo Fan responde dizendo que não, eles os estão tratando como cachorrinhos, mandando que Lao Pan entre e dê uma olhada. Ao entrarem no local, encontram o jovem mestre, que imediatamente corre para abraçar Lao Pan. Zhuo Fan pergunta ao garoto onde está Luo Jia. O garoto responde que Luo Jia foi procurar o suposto noivo, dizendo que o líder da família Cai pediu-lhe para voltar e cancelar o contrato de casamento. Zhuo Fan diz que essa atitude é humilhante, mas como os fazer mergulhar em sua própria desgraça. Totalmente irritado com a situação, Zhuo Fan pega o pivete pelo braço e manda que ele o leve até Luo Jia, pensando em como a família Cai ousa. A cena corta para Luo Jia presenciando seu suposto noivo, totalmente abobado, flertando com uma piriguete de kimono. A garota morde os lábios, mas se contém. Ela o chama, mas antes que possa falar, o homem olha para ela e pergunta se ela não o entendeu bem, que a partir dali eles não têm mais nada a ver um com o outro, que em seus olhos só existe a irmã Yu Fi. A mulher de kimono diz que agora ela é a pessoa que Xiao Ting gosta e continua desdenhando de Luo Jia, dizendo que o homem não gosta mais dela, rindo debochadamente junto com ele. Luo Jia se contém com um semblante sombrio, recebendo todo o deboche e humilhação. Não se contendo mais, ela grita o nome do verme, dizendo que não esperava que ele fosse cancelar o casamento, apelando para que ele convença o próprio pai, pedindo que ele pense nas memórias das duas famílias no passado e ajude a família Luo. O homem se irrita e se vira, dizendo que aquilo não tem nada a ver com ele. Luo Jia diz que eles cresceram juntos e pede para que ele ajude a família Luo, implorando ao homem. A mulher de kimono então caminha em direção a Luo Jia e acerta um tapa em sua cara com toda a força, chamando-a de vagaba, dizendo que o homem é dela e que Luo Jia deve ficar bem longe dele. Ela se vira para o homem e diz para ele ficar longe de Luo Jia, ameaçando que se o ver fazendo algo com ela, não o deixará escapar. O homem pede para que ela se acalme e diz que apenas tem ela em seu coração e blá blá blá. Eu não vou narrar isso. Quero logo é que o protagonista chegue e resolva. Luo Jia pensa no que pode fazer, pensa no que deveria fazer diante daquela situação, suplicando por ajuda em pensamento. Mas é aí que o brabo chega, daquele jeito que gostamos, correndo para o lado de Luo Jia e acertando o homem e a mulher de kimono. Eles ficam ali parados, perguntando quem ele é. Zhuo Fan os chama de casal de putas, perguntando como eles se atrevem a mexer com sua senhora, com os olhos vermelhos, totalmente furioso. O homem pensa que aquele garoto aparenta ter a mesma idade dele, mas a velocidade dele é inacreditável.
Pensa também que ele e a mulher de kimono ainda são considerados gênios e mesmo assim não foram capazes de reagir a tempo. Ele se questiona quando Juofan alcançou esse nível. Juofan pensa que, dentro do seu coração demoníaco, ele coleciona todos os tipos de sofrimento deste mundo. Ele se questiona como poderia estar se sentindo angustiado por causa de uma garotinha sendo intimidada. Porém, pensando dessa forma, não há razão para que ele sinta tormento por causa do seu coração. Ele chega à conclusão que aquele sentimento só pode estar ligado ao encantamento do coração. Ele pensa que, aparentemente, vai passar muito tempo lidando com a família Luo. Ele se aproxima de Luodia, seca suas lágrimas e a chama para irem embora. A mulher de kimono grita para que ele pare e, com um tom desafiador, pergunta se Juofan acha que pode ir embora facilmente depois de os ferir. Ela chama Luodia e pergunta se ela acha mesmo que pode simplesmente sair daquela forma. Luodia se vira e pergunta o que ela quer. A mulher de kimono, com um tom arrogante, pede para que ela se ajoelhe e os reverencie 3 vezes, dizendo que após isso deixará que eles partam. E diz que principalmente Juofan precisa se ajoelhar. Luo Jia responde, dizendo que ela está pedindo demais. O homem fala para a garota não ficar envergonhada e diz para que ela não espere sair antes de se ajoelhar. A mulher de kimono ameaça Luodia com a vida do seu irmão, dizendo para que ela não permita que seu irmão perca a vida. Lao Pan, com raiva, diz que o ato daqueles dois é muito revoltante. Luodia então diz para todos se ajoelharem. Os dois já ficam radiantes com aquela atitude da garota. Porém, aquela situação deixa Juofan ainda mais nervoso e ele avança em um instante, segura ambos pelas cabeças e os afunda no chão com força, fazendo com que se curvem até suas testas sangrarem. A mulher de kimono, com a típica arrogância de alguém que não consegue distinguir o quão alto é o céu, diz que mesmo que eles implorassem, não os deixaria ir. Mas Juofan acerta o homem, fazendo com que ele voe em direção à mulher de kimono e a acerte, deixando todos da família Luo atônitos. Juofan pergunta se eles querem que ele, o brabo dos brabos, se ajoelhe. Pergunta se eles acham mesmo que merecem essa honra. De repente, interrompendo a comoção, alguém se aproxima perguntando quem se atreve a incomodar a família Kai. Vemos que é o líder da família Kai que chegou no local. O homem, então, todo feliz, o chama de pai e se alegra por ele finalmente aparecer. Juofan se vira e o homem já aponta para ele e diz que o herói está causando problemas ali. O protagonista então diz: nível da coleta de Ki, fazendo com que o líder da família Kai fique surpreso por ele conseguir identificar seu nível de cultivo apenas olhando uma vez. O homem diz que Juofan tem um bom olho e pergunta quem ele é. Zufan se apresenta como o mordomo da família Luo. O líder da família Kai então pensa que ouviu há um certo tempo que a família Kai estava recrutando um novo mordomo, mas não esperava que ele fosse tão jovem. Ele também pensa que o herói emite uma aura misteriosa, que é melhor não irritar algo desconhecido no momento. Porém, ele acredita que existe um grande poder o dando suporte no momento. Então, não precisa temer. A mulher de kimono grita que o homem deve puni-los, e ele imediatamente se vira para ela e pede para não se preocupar, que ele irá tomar uma atitude. O homem diz para Luodia que tem sido gentil o suficiente com ela e com seu irmão, e continua, dizendo que se ela não vai pagar de volta, então apenas irá causar problemas para ele. Juofan toma a frente de Luodia e diz que aparentemente o chefe da família Kai está ficando velho, que está até mesmo intimidando uma garotinha. Ele caminha em direção ao homem e diz que se ele tem algo a dizer, deve dizer para ele. Ele ainda continua, dizendo para que ele não finja que foi bondoso com eles e que ele pode discutir e conversar, mas não deve esquecer da questão do contrato de casamento. O homem responde, dizendo que já que ele fez um exagero, o velho não terá compaixão e diz que por hoje ele irá dar uma explicação.
O velho diz que cada uma de suas vidas está em suas mãos e que não irá tirar vantagem deles, mas vai dar duas escolhas: lutar ou morrer, que eles irão reconhecer sua força. Bom, a família Luo em peso fica com aquela ladainha que vimos na floresta, subestimando o brabo. A gente já sabe. Então bora para a ação, que é a melhor parte do capítulo. Zhuo Fan sorri sarcasticamente e diz que então vai começar primeiro e ataca com uma energia que sai da sua palma. O velho se pergunta como Zhuo Fan ousou atacá-lo e contra-ataca, criando uma explosão enorme no local. O impacto da explosão lança o herói para trás. O velho diz que é difícil para ele reunir o seu ki de maneira rápida e diz que Zhuo Fan tem sorte, pois sobreviveu ao seu ataque. Zhuo Fan responde dizendo que nunca acreditou na sorte, ele só acredita na força. E então, vemos que o velho foi ferido por nosso brabo. Não apenas o velho, mas seu filho também foi ferido por Zhuo Fan, e o homem começa a tossir sangue. O velho pergunta o que ele fez. O herói responde dizendo que quer que ele se lembre que ele sempre pode tirar a vida do herdeiro da família. Kai. Então é importante o velho ter cuidado, fazendo o garoto tossir ainda mais sangue com apenas um gesto de sua mão. O velho pede para que ele pare, que acredita no que ele está falando. Zhuo Fan então se vira e chama todos os membros da família Lu para ir embora. Partindo majestosamente, o brabo diz: líder da família Kai, tenho uma palavra para você. Hoje, se você não se importar com o meu aviso, eu acabarei com você. A mulher de kimono questiona se o velho vai os deixar ir e diz que no passado ele era lento em admitir a derrota, mas atualmente ele deixou o tigre voltar para a montanha. Ela diz que, em outras palavras, se Zhuo Fan não for erradicado o mais rápido possível, no futuro ele irá ameaçar sua família. Então diz que fará um plano o mais rápido possível, dizendo que já que o velho tem medo de tocar em Zhuo Fan,